No Entre Olhares desta semana, entrevistamos Edson Telles, professor da filosofia da Unifesp. Telles buscou, para entender melhor o processo de transição da ditadura para a democracia no Brasil, fazer um estudo comparativo do processo pós-apartheid na África do Sul. Na entrevista abordamos como o aparato de segurança nacional permaneceu no Brasil democrático, até que ponto o processo pós-apartheid na África do Sul foi bem sucedido e como a gente pode aplicar o conceito de justiça transicional em outros casos, como na ex-Iugoslávia e em Palestina e Israel. Confira a entrevista. O que nós vemos é que há uma violência do Estado que se aprimorou, se sofisticou, ganhou um discurso invernizado de que ele é só um erro que acontece dentro do Estado democrático, mas para quem estuda o período da ditadura e vê as ocorrências de violência do Estado agora em democracia, vê que a estrutura é a mesma. Então, você pega a chacina de Osasco, que aconteceu há um mês, é o mesmo padrão de atuação do Esquadrão da Morte dos anos 70, que era comandado pelos militares e pelo Estado brasileiro. Só que, à época, não havia o discurso de que aquilo era um setor que funcionava mal dentro da polícia. Aquilo era uma defesa da sociedade brasileira contra o terrorismo comunista e etc. Esse era o discurso, o subversivismo. E hoje o Estado não assume mais esse discurso, mas a prática, o padrão de atuação e a estrutura permanece a mesma. O Estado continua violento. Por outro lado, o que eu quero dizer que é complexo é que o Estado brasileiro também se transformou num Estado democrático. Você tem uma série de políticas de implementação de direitos, especificamente no que se refere à dignidade humana, assinatura de tratados internacionais ou a recepção de uma série de questões do direito internacional dos direitos humanos. Mas isso, em modo algum, implicou na desmontagem de uma estrutura de segurança pública e de segurança nacional que vem da doutrina de segurança nacional da ditadura. A grande ação das Forças Armadas brasileiras em democracia nos últimos 10 anos é em Morro Carioca ou em alguma capital do Nordeste que tem dificuldade com segurança pública. Então é um desvirtuamento do que seria a segurança nacional, mantendo então a ideia de que o inimigo é interno. E a segurança pública não foi desfeita. A ditadura criou a polícia militar, veio a democracia, essa estrutura de polícia militar separada da polícia civil, ou seja, a estrutura de militarização da segurança pública se manteve. Qual que é a ideia básica dessa política militar em que o inimigo é interno? Todo mundo é suspeito em princípio. Então a ação de um militar com o cidadão, com o civil, é de uma violência já de fundamento. Você tem toda uma estrutura hierárquica de não diálogo. O diálogo do soldado militar é com o seu superior e com a sua instituição. Então, a separação entre uma polícia e a comunidade onde ela atua é gritante. Bom, e soma-se a isso toda essa configuração de treinamento, adestramento, de concepção de uma polícia que vai a alguma ação para exterminar mesmo. Seja exterminar o corpo biológico de fato, ou exterminar aquilo que estava acontecendo. Então, uma manifestação política é a tropa de choque que vai lá e joga bomba de gás e dá tiro de bala de borracha. Eles não conseguem ter outra relação com uma manifestação política. E nas periferias é autorização para que os policiais, sejam em estruturas de Esquadrão da Morte, ou seja na sua viatura, também exterminarem aquele que é o seu suposto inimigo. No direito à memória e à verdade, a gente tem um trabalho mínimo que foi o da Comissão Nacional da Verdade, ou seja, 40 anos depois dos fatos ocorridos, ou 50 anos depois, a gente teve a Comissão Nacional da Verdade que impulsionou algumas comissões regionais e locais, como é o caso da Unifesp, que teve a sua própria comissão. Mas é um trabalho que se dá 40, 50 anos depois, então também o acesso à verdade, até porque essas estruturas autoritárias permanecem ainda em democracia, é muito pequeno. Então, por exemplo, a Comissão Nacional da Verdade não teve acesso aos arquivos militares do período da ditadura. A reparação
no sentido que a política de justiça de transição exige, implicaria, por exemplo, você mudar todos os livros de história e contar que a gente teve uma ditadura militar no Brasil, ela caçou, ela prendeu, matou, torturou, de modo que os jovens de hoje teriam até uma visão diferente do que a democracia, do que ela poderia ser, do que é que permanece da ditadura. Um processo plenamente diferente. Primeiro, eles montaram uma lei da anistia que só seriam anistiados aqueles que confessassem os seus crimes. Então, quando eu falava aqui da lei de 79 no Brasil, que foi justamente, eles pularam essa parte. Você não precisa se arrepender de nada, não precisa falar o que você fez, você já receberia a anistia. No Brasil, os anistiados não foram nomeados, foi um genérico. Qualquer coisa que se refira a algum ato criminoso dos anos 60 e 70, cometido pelo Estado, não pode ser julgado. Então, para ir com isso, eles não precisaram nomear quem seria anistiado. Eles anistiaram o ato. Na África do Sul, não, a anistia foi individual. Nenhum ato foi anistiado. Anistiado foi o indivíduo que assumiu ter cometido determinados atos. Se aquele mesmo ato envolvesse mais do que este agente que confessou e foi anistiado, os outros agentes que não tivessem confessado seriam julgados. Fora isso, eles tiveram uma comissão da verdade antes de instaurar o Estado de Direito. Ou seja, a própria comissão da verdade foi a instituição que fez o trabalho de transição. Nessa comissão, diferentemente da comissão brasileira, que fez um trabalho quase de pesquisa histórica sobre o que foi o passado, para eles interessava muito entender o que era o presente. Então, os elementos do passado chegavam para eles entenderem o que era o processo de transição. E nessa comissão foram colocados os negros, que eram a vítima biológica e política do apartheid, o regime anterior, e foram colocados os brancos que governaram o apartheid durante as décadas anteriores. De modo que ela chamava Comissão de Verdade e Reconciliação justamente porque ela botava todo mundo para narrar o que havia sido passado, com um claro objetivo de transformar o presente e, consequentemente, o futuro. Agora, há algo que o trabalho deste livro não deu conta, e que é um problema para as nossas democracias, é que o negro da África do Sul continua sendo o pobre da África do Sul, continua sendo aquele que não tem acesso a direitos. E aqui o não proprietário do passado é o não proprietário de hoje. Você teve um aumento da classe média, teve uma série de transformações. Mas a desigualdade social aqui e lá continuam muito grandes. E é a desigualdade social que permite a continuidade dessas estruturas autoritárias e que nos dificulta o aprofundamento das relações democráticas. Então, apesar da grande diferença dos processos de transição, há algo mais profundo que insiste em ocorrer nas democracias contemporâneas e que fundamentalmente está baseado na distinção entre aqueles que são proprietários e os que não são proprietários. E isso dá um acesso desigual à saúde, à educação, ao trabalho, etc. E eu diria que o principal, o que se configura como sucesso ou eficaz nesse processo, é a ideia da ampla publicidade das diferenças. Então, não importa se esse é revanchista, se é aquele que quer vingança, se esse defende o que foi o regime anterior, ou se esse quer matar essa... abrir uma esfera em que esse ódio, essa violência, esse ressentimento se transforma em narrativa, não em sangue. Então, isso é um aspecto da África do Sul que pode ser pensado nesses outros casos, como você citou, de Israel e Palestina, que tem um conflito de muitas décadas. Então, quando a gente sai de um regime autoritário e vai construir uma democracia não quer dizer somente o acesso às formas de indicação daquele que vai ser o seu representante, ou espaços de liberdade de expressão somente. Democracia tem que ser a igualdade no acesso aos bens desse país também. Então, isso é fundamental. Agora, é claro que os exemplos que você deu envolvem outros elementos, né? Sei lá, ex-Yugoslávia e Palestina, Israel, envolve um elemento terra, território, nação. O que é nação
ali naquele espaço do Oriente Médio. Então isso vai envolver, então, na minha opinião, rever se a nação é a melhor forma das pessoas habitarem aquele território. Porque quando você fecha num Estado-nação, certamente vai ter aquilo que nós chamamos genericamente de minorias que vão ser violadas, que vão sofrer violência, especialmente ali, ou na ex-Iugoslávia, que é um lugar de encontro na Europa, perto da Europa Central, de encontro de vários povos, que foi criada sob força de um Estado antigo que impôs aqui, isso aqui agora é um Estado, como foi a criação de Israel dentro da Palestina, né? Então, nesses casos ainda tem que passar por uma revisão de, eu diria até mesmo, se possível, uma negação do Estado Nacional como uma forma ideal de organização política e social. Those who live without democracy generate. It's urgent, it's urgent, it's an emergency. Those who are absent, it's emergency, it's emergency. Those who live without democracy generate. It's urgent, it's urgent.